muito bom dia. Quinta-feira, que bom estar aqui mais um dia com você aí de casa, de qualquer canto do Brasil, né? Começamos agora o programa RF com você ao vivo e o tema de hoje é comportamento. Você vai saber qual a maneira correta de responder as perguntas feitas pelas crianças. Você já passou por algum apuro? Bom, para começar, pode mandar seus comentários com a hashtag RF com você em todas as redes sociais, viu? Você também já pode fazer uma foto enquanto nos assiste, isso mesmo. Vai em frente à TV, faça seu clique e me manda. Não esquece do seu nome e cidade. Lembrando, mais uma vez, estamos ao vivo e seguimos assim até a 1h da tarde. E eu já quero convidar você para curtir a página do Facebook, que já está aqui, olha, é /Rede Família Oficial, você encontra lá no Facebook, basta clicar em curtir. Curtindo, gente, todo dia tem postagem nova, você pode fazer o que você quiser, compartilhar, curtir, comentar, ok? Coloca também na tela o WhatsApp, quero receber as opiniões. Aliás, se você tiver alguma dúvida sobre o assunto do dia, pode nos mandar. Vamos falar sobre comportamento de criança. Bom, tá curioso para saber o que vai ver hoje aqui, né? Então, olha só. Você vai aprender como lidar com a temida fase dos porquês vivida pelas crianças. Como os pais devem responder às perguntas mais inusitadas. Você já ficou sem resposta? No estúdio, uma especialista em comportamento vai dar dicas para lidar com a situação. Tem ainda o nosso quadro de cinema em parceria com o Cinepop. Hoje tem a crítica do filme Thor Ragnarok. E as principais notícias do dia para você ficar bem informado. O RF com você, é claro, está apenas começando. Muitas dicas hoje para os papais e mamães do Brasil, viu? Fique comigo até 1h. Mas antes, temos a previsão do tempo. Pode colocar na tela. Limeira amanheceu com muita chuva, aliás, choveu muito durante a madrugada aqui, viu? Mínima de 20, máxima de 32 graus. Muita chuva também em Campinas, mínima 19, máxima de 31 graus por lá. Em Itirapina, interior de São Paulo, também chuva, mínima 19, máxima de 30 graus. Agora sim, as principais notícias do dia. Depois de uma longa sessão que atravessou o dia, o presidente Michel Temer conseguiu os votos necessários para barrar a denúncia contra ele. Agora o foco é na reforma da Previdência. A votação às 8h30 da noite. Depois de muita articulação, o governo conseguiu o número de votos suficientes para barrar aqui no plenário da Câmara a denúncia contra o presidente Michel Temer e os ministros Eliseu Padilha e Moreira Franco. Foi intenso, foi quente, né? Mas o presidente Michel mostrou força política. Foram 251 votos sim e 233 não. A base do governo precisava de 172 votos, somando os votos sim, as ausências e as abstenções, para conseguir barrar a denúncia. Esse resultado mostra um governo fragilizado, um governo moribundo, um governo que já acabou e que só está esperando o fim do mandato para entregar a chave do Planalto. Depois de todo o processo, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que o momento é importante para a política do país. A Câmara viveu um momento muito difícil nos últimos quase 6 meses, duas denúncias foram analisadas, nem por isso a Câmara deixou de votar e de debater projetos importantes. É claro que a reforma da Previdência, que estava pronta para ser votada em maio, essa de fato foi a única que foi prejudicada e a mais importante. A queda de braço entre oposição e governo começou logo cedo. Enquanto os deputados favoráveis a Temer se esforçavam para conseguir um número mínimo de parlamentares dentro do plenário para dar início à sessão, do lado de fora, a oposição fazia de tudo para impedir. Nós não entraremos no plenário, nós não vamos dar presença, porque o nosso objetivo é impedir o governo de garantir os 342 presentes. Com protestos e corpo a corpo junto aos partidos, os oposicionistas conseguiram atrasar a abertura dos trabalhos. A quantidade necessária de deputados só foi atingida por volta de 10 da manhã. O primeiro a falar foi o relator da Comissão de Constituição e Justiça, Bonifácio Andrada, contrário à denúncia. Uma denúncia sem nenhuma base, é uma denúncia mentirosa,
é uma denúncia vazia, é uma denúncia falsa. Não faz jus aos atributos do Ministério Público e nem tampouco faz jus à história republicana do Brasil. Em seguida, as defesas do presidente Michel Temer e dos ministros Eliseu Padilha e Moreira Franco. O que se pretendeu com aquela denúncia, com essa denúncia que está agora sob apreciação de Vossas Excelências, foi atacar vilmente a figura do senhor presidente da República. A estratégia da oposição de esvaziar o plenário levou à necessidade de encerrar uma sessão para abrir outra, o que irritou Rodrigo Maia. Não é possível que um deputado ou uma deputada, desde 9 horas da manhã, não tenha condição de ter vindo à Câmara de Deputados. Eu não vou esperar a vida inteira. Só às 5 da tarde, com 348 deputados presentes, que foi aberta a sessão. Ele está gritando. Apoiado. Os seus gritos são audíveis e registrados pelo microfone. Sua Excelência está presente no plenário. Como a Câmara rejeitou o processo onde o presidente é acusado de organização criminosa e obstrução de justiça, ficará parado enquanto Temer exercer o mandato até 31 de dezembro de 2018. Bom, e a adolescente atingida por disparos feitos por um jovem dentro de uma escola em Goiás vai ficar paraplégica. A notícia foi confirmada pelo hospital em que ela está internada. A adolescente de 14 anos ainda não recebeu a notícia. Isadora está na UTI, sendo acompanhada por psicólogos. A princípio é de caráter irreversível, ainda estudos que precisam ainda ser feitos, novos exames. Ela foi atingida por 3 disparos, um na mão, outro no pescoço e o último no tórax, que perfurou os pulmões, passou pela 10ª vértebra e lesionou a medula. Estilhaços de bala ficaram na coluna. Quando ela acordou e ela perguntou, mamãe, eu não estou sentindo as minhas pernas. Fala para eles que eu quero minhas pernas de volta. Eu acho que para ela é como se... funciona como se fosse uma prisão, né? Com lágrimas nos olhos, o pai disse que é grato pela vida da filha. A primeira coisa que a gente queria, né, que ela estivesse viva, né? E isso foi... Deus nos deu ela novamente. Apesar de ter ficado sem os movimentos da cintura para baixo, o estado de saúde da adolescente melhorou. Passou de grave para regular, mas ainda não há previsão de alta para ela e nem para Marcela, também ferida no tiroteio. Lara, ferida na mão, já deixou o hospital e foi ouvida pelo delegado. Iago, que se recupera em casa, também prestou depoimento. Bom, e um homem corre o risco de ficar tetraplégico após saltar de um pier no litoral de São Paulo. Ele participava de uma brincadeira. O vídeo feito com o celular mostra Ronald Leandro de Matos, de 29 anos, sendo socorrido por um amigo, depois de ficar aproximadamente 1 minuto debaixo d'água. O jovem desmaiou logo após pular de um pier em Bertioga, no litoral sul de São Paulo. Ele participava de uma competição de saltos e demorou a ser retirado do mar porque todos pensavam que estaria fingindo. A assessoria do Hospital de Guarujá, onde Ronald permanece internado, divulgou que o rapaz perdeu os movimentos do pescoço para baixo. Apesar disso, há esperanças. Segundo os médicos, ainda é cedo para afirmar que a lesão será permanente. A vítima se alimenta por sonda e está sendo acompanhada por uma psicóloga. E mais parques públicos de São Paulo serão fechados temporariamente pelo risco de febre amarela. Os postos de saúde ampliaram a vacinação. Quando soube que a UBS, perto da casa dele, faria vacinação, João não perdeu tempo. Sair um pouquinho mais cedo do trabalho para poder correr atrás da saúde da minha, né, do meu filho também. A unidade básica de saúde está entre as 37 envolvidas na imunização contra a febre amarela na zona norte de São Paulo. Até agora, mais de 86 mil pessoas já foram vacinadas. A febre amarela é transmitida pela picada do mosquito contaminado e a preocupação é porque macacos têm sido encontrados mortos na região da Serra da Cantareira. Mas em apenas um deles, segundo a Secretaria Estadual de Saúde, foi detectada a doença. Em Mariporã, Grande São Paulo, mais 6 animais foram achados nas mesmas condições e as mortes serão investigadas.
Este biólogo afirma que o desmatamento está entre as causas para a mudança de vida da fauna silvestre. Com a diminuição das áreas verdes, esses macacos ficam cada vez mais próximos do ambiente urbano, das pessoas, e passam a oferecer risco à vida dessas pessoas. Dona Eva tomou logo a vacina. De forma alguma não quer ter febre amarela, não. E há 3 meses, os moradores da região dos Lagos do Rio de Janeiro convivem com a seca e isso tem prejudicado toda a produção no campo. O tempo fechado com nuvens carregadas é uma esperança para dezenas de famílias que vivem da agricultura na zona rural de São Pedro da Aldeia, na região dos Lagos. Há 4 meses não chove forte no município. Tem um custo para plantar, então a gente planta na esperança de colher, né, de poder, que a gente sobrevive da agricultura. Aí você planta, não colhe nada, aí vem a seca, né, aí até produz, só que o sol não deixa ela chegar ao tamanho normal para poder madurar. As tilápias que os moradores cultivavam para consumo e venda não sobreviveram. Ao acabar essa água, se tiver água da chuva, a gente fica sem água mesmo precisar de mal, que é onde usa aqui. E a gente depende de uma máquina para poder a gente afundar isso aqui. A máquina vem para afundar, melhorar, dar uma limpeza, para vir quando vier a chuva ter mais água, para voltar ao que era a lagoa. O agricultor que há 12 anos vive por aqui não se recorda de ter passado por um período tão longo de estiagem. Tá difícil para a gente viver dessa forma, esperando a chuva e não chove. Ver essa chuvinha agora é pouca, a chuva chegou aí agora, e esperamos que chove mais para melhorar as coisas que você está vendo aí. A produção não tem produção. E em Barra Velha, no litoral de Santa Catarina, os moradores têm lidado com os efeitos da maré. Vários imóveis já foram atingidos. A situação em Barra Velha, em alguns pontos, é de assustar. A força da água destruiu ruas, parte da praia ficou sem a faixa de areia. Órgãos do município correm contra o tempo para amenizar os estragos das últimas semanas. Um fenômeno que preocupa os moradores. Essas pedras aqui, por exemplo, que você vê aqui, não tinha aqui. Eu passo todos os dias aqui, né? Então eu vejo o mar avançando, a gente fica triste, né? No mês de maio, a ressaca também assustou muita gente. A Cláudia refaz o que jamais imaginou que iria acontecer. Por pouco, toda a casa não foi afetada. Susto e desespero, né? Que dá um desespero que a gente não pode ficar com as mãos atadas, não pode fazer nada, né? De lá para cá, pelo menos outras 2 vezes a maré alta e a força do mar trouxeram mais reflexos. Na praia da Península não há mais a faixa de areia. O acesso à Boca da Barra também foi afetado. A Defesa Civil do município chama de um fenômeno atípico e que atingiu várias praias do litoral. Foi uma maré astronômica que teve alta intensidade em todo o litoral do Brasil. Infelizmente atingiu Barra Velha numa situação crítica em toda a orla, né? Já fragilizada das últimas ressacas que tivemos. Agora é correr contra o tempo. Faltam poucas semanas para a temporada 2018. O decreto de situação de emergência em Barra Velha deve ajudar na obtenção de recursos. E o mesmo problema acontece em outra região do Rio de Janeiro. Crateras imensas estão se formando em toda a costa devido ao efeito das ondas. As crateras estão cada vez maiores. Está cada vez menor o espaço entre os muros dos imóveis e onde batem as ondas. Eles bateram tão forte que destruíram mais partes da ciclovia e a entrada desse terreno. A Defesa Civil diz que a entrada estava interditada. Parte frontal desse imóvel, onde houve desabamento, já estava interditado com fitas e com esses blocos de concreto que foram colados. Isso aí a gente verifica nas fotos anteriores ao desabamento. Nós acordamos durante a madrugada, todos os moradores em pânico, ondas de 2,5 metros batendo no calçadão. O oceanógrafo David Z viu com preocupação o cenário ainda mais destruído. Se as obras não começarem de imediato, sim, vai haver necessidade de evacuação, é uma necessidade de retirada. Agora, se as obras começarem e de uma maneira correta, aproveitando o máximo possível para ter uma melhor eficiência e eficácia dos resultados, aí talvez a gente consiga preservar essas edificações. E no Pantanal, 11 trabalhadores foram resgatados durante uma fiscalização que identificou situação de trabalho escravo em fazendas dessa região. Imagens gravadas pelos procuradores mostram o acampamento onde ficavam os trabalhadores. O local não tinha água encanada e nem banheiro.
Os empregados dormiam aqui enquanto desmatavam áreas para abrir pasto para gado. As duas fazendas interditadas ficam no município de Corumbá, a 430 quilômetros da capital Campo Grande. Os 11 trabalhadores resgatados deverão receber cerca de R$50 mil de indenização. Os donos das fazendas foram ouvidos e liberados, mas vão responder na justiça por manter os trabalhadores em situação semelhante à de trabalho escravo. Segundo este auditor fiscal, o flagrante só foi possível depois que a ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu os efeitos da portaria que alterava a definição de trabalho escravo no Brasil. Os trabalhadores não poderiam ser retirados do local, não haveria a rescisão do contrato de trabalho e nem a emissão das guias de seguro-desemprego, que é muito importante para eles, né? A decisão sobre a validade da portaria ainda vai ser tomada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, sem data marcada. O que nós não vamos permitir é que essa prática se perpetue no Brasil. O Ministério Público não aceita esse tipo de conduta escravagista. Essas então foram as principais notícias desta quinta-feira. Bom, e para a gente dar início ao nosso assunto, vamos ver uma reportagem que ilustra bem a dificuldade de muitos pais diante de perguntas inusitadas das crianças. Você sabe como responder, como lidar com essa situação? Então, olha só. Elas são lindas, espertas e curiosas. Aliás, muito curiosas. A ilha treme porque fica no meio do mar? Como a água cai da nuvem? As perguntas feitas pelas crianças parecem não ter fim. Segundo especialistas, a fase dos porquês, que é ao mesmo tempo a graça e o pesadelo de muitos pais, começa aos 5 anos, quando a criança passa a entender melhor o mundo onde ela vive. Com esse bombardeio de perguntas, quem sofre são as mães. Uma pesquisa publicada em um site britânico descobriu que as crianças preferem tirar as dúvidas com as mamães e que elas são capazes de fazer até 300 perguntas por dia. Isso mesmo, 300 perguntas. As mais frequentes são: por que a água é molhada? Onde termina o céu? As sombras são feitas de quê? Por que o céu é azul? Por que os peixes respiram embaixo d'água? E será que os pais estão preparados para responder tantas perguntas? Quando é que a princesa vai chegar? Duas perguntas. Uma, ele me perguntou por que o nariz do cachorro é molhado e me perguntou por que o caranguejo anda de lado. E que o Gustavo fez? Muito difícil. Na hora eu não tive muito assim a resposta certa, né? Mas eu fui procurar no cachorro, porque parece que ele respira e tem aquelas glândulas ali que mantém o nariz molhado, né? Agora o caranguejo eu ainda estou procurando a resposta. Enquanto o Gustavo ainda pesquisa a resposta, o pequeno Caio já elaborou centenas de outras perguntas na cabeça. E isso é muito bom. A criança, ela não tem uma gama de conhecimento como a gente tem. Então, faz-se necessário, é muito saudável quando a criança tem esse interesse em querer, nessa curiosidade que ela tem. Isso é muito, muito bom, muito saudável, significa que ela se sente inserida. A atriz Juliana Silveira é mãe de Bento, de 6 anos, e ela faz questão de conversar bastante com o filho. Neste vídeo, ela mostra que aproveita as brincadeiras para esclarecer algumas dúvidas. Eu penso de onde vem a comida. De onde vem a comida, gente? E de onde vem a comida, você acha? Da onde vem o biscoito? Ah, comida que você gosta, né? Tipo um biscoitinho, tipo... Da onde vem? O sucrilho, ele é feito do quê? Não, sucrilho não. Do quê? O biscoito? Biscoito sem glúten. Biscoito sem glúten? Ele vem de uma empresa, né? Comida, caranguejo, nariz de cachorro, a criatividade não para. Flávia e Marcelo são pais de 2 meninas, Manuela, de 6 anos, e Maitê, de 4 anos. Na hora de responder, eles levam em consideração a idade das crianças. A gente está no avião. Mãe, por que a gente não consegue pegar as nuvens? Essa pergunta rola também. Né? E qual é a resposta, Manuela? Porque a nuvem é um ar. Dá pra ver a nuvem, só que não dá pra pegar.
Tá vendo? E aí a gente dá as respostas, ela guarda e aí agora ela já e a sabe. TT pergunta que a nuvem é feita de quê? Algodão doce. De algodão doce. É, tá vendo? Essa diz que é de algodão doce, essa já sabe a resposta. Mas qual será que foi a pergunta mais difícil? Uma vez elas estavam fazendo carinho no cachorrinho e aí o cachorrinho tem as partezinhas dele. Mãe, o que é isso? A gente olha um pra cara do outro, a gente fica vermelho, a gente responde sempre. Estou aqui para finalmente divulgar nossa nova e aprimorada fábrica de bebês humanos. E como responder de onde vêm os bebês? Vale incluir aquela famosa historinha da cegonha? A especialista afirma, nunca minta para as crianças. A criança não veio da cegonha, então diga a verdade, dentro da maturidade, numa linguagem adequada de acordo com a idade. Dos 2 aos 3, 4 anos, a criança vem. Aos 5 ela começa a querer saber dos porquês, chega a idade dos porquês. E uma dica, nunca dar risada ou se sentir envergonhado diante de uma pergunta mais, digamos, embaraçosa. Erro cometido por muitos adultos. Primeiro é não respeitar a pergunta, é não entender a pergunta como algo natural. Né? Deixar a criança entender que a pergunta dela é indevida, em hipótese alguma. Isaac tem 5 anos e, segundo a família, é um perguntador nato. O pai que o diga. Muito porquê, o tempo todo. Por que isso, por que aquilo, por que aquele outro? Muitas das perguntas do Isaac são relacionadas a situações que podem ser perigosas. Na verdade, o porquê dele é muito inusitado, né? Existe o porquê Por que não pode botar o dedo na tomada? Ou por que não pode entrar na água sem a boia? Ou por que não pode, né? Filho, vai morrer, mas papai, por que morre, né? O que acontece quando morre? Morte é outra pergunta comum entre os pequenos. Para a especialista, o melhor é explicar à criança que quando alguém morre, significa que a pessoa não estará mais entre nós. A resposta deve ser simples e breve. Outra opção é dizer que todos nós vamos morrer e que isso geralmente acontece quando a pessoa é bem velhinha. Se os pais quiserem, podem dar também uma explicação religiosa. Adão e Eva foram criados por Deus. Entendi. No paraíso. Eu quero ir pro paraíso. Não queira tão cedo. Tem que ter jeitinho e paciência. Algumas a gente fala, olha, a gente também não sabe. Então a gente não precisa responder tudo, senão a gente fica louco. Nem tudo a gente tem um porquê também, né? Apesar da avalanche de perguntas, a especialista aconselha responder a todas. Senão, a gente deixa lacunas no cérebro desse sujeito. E a criança ela é muito curiosa, ela é muito criativa. E aí ela pode induzir a inferências indevidas diante das perguntas que ela tem. Ela pode buscar outras respostas de uma forma equivocada e nisso provocar algum desequilíbrio no seu bem-estar emocional. Então é isso. Tranquilidade ao ouvir os questionamentos. As respostas devem ser curtas, claras, sem mentiras e fantasias. Agora eu te pergunto, entendeu? Quantos grãos de areia tem na praia? Ai, como é difícil, né? Quem tem criança em casa, eu tenho as sobrinhas, eu sei, a gente se passa por cada situação, não sei muitas vezes o que responder. Bom, mas agora eu vou ficar sabendo, sabe por quê? A Karina Guise, que é especialista em comportamento, já está aqui comigo. Boa tarde, seja bem-vinda mais uma vez, Karina. Gratidão pelo convite. Gratidão minha também em recebê-la aqui. Bom, a pergunta acho que mais feita entre as crianças, né? Mamãe, papai, como eu nasci? Como responder uma pergunta dessa? É uma pergunta super comum e desafiadora ao mesmo tempo. Sim, muito. Né? A linha de raciocínio, Marielle, primeiro é a seguinte: não minta para o seu filho. Essa história de cegonha, né? Ela não existe. Eu gosto muito da questão, eu nasci, você veio através de uma sementinha da mamãe e uma sementinha do papai que se juntaram e foi feito você. Então você tem 50% da mamãe e 50% do papai. Quando eu utilizei isso, a primeira vez com a minha filha, ela falou assim, bom, se eu vim de uma semente, então eu sou uma planta.
Não é uma planta. Aí eu expliquei que cada semente, né? Porque uma pergunta gera outra, né? Exatamente. E é normal, porque eles são seres pensantes, estão desenvolvendo, então há todo vapor na linha de raciocínio dele. Né? Então eles vão buscar, dentro do conhecimento que eles têm, que a gente chama de portfólio, né? Dentro do portfólio deles, como é que ele identifica aquela informação que está chegando. Então ela falou, então eu sou uma planta? Aí eu falei, não. Na verdade, é outro tipo de semente. Então a gente tem a semente das plantas e tem a sementinha que são dos seres humanos. Conforme ela vai crescendo, ela vai entendendo o que é essa semente, né? O que é cada coisa, o que é. Não é o momento de você explicar ainda tão detalhadamente. Sim. Né? Mas ela entendeu o que é de uma sementinha da mamãe, é do papai, é de onde ela veio. E além de explicar tudo isso, Karine, eu acho importante a gente mostrar aqui no programa que não é bacana a gente passar a ideia da mentira, né? Exatamente. Porque lá na frente, quando essa criança for uma adolescente, ela vai saber como que ela nasceu realmente, né? Nem na fase da adolescência, né? Ainda na fase de criança ainda, né? Sim. E, papai e mamãe mentiu, então pode mentir? Não, de jeito nenhum, nunca. Na verdade, a questão da credibilidade e confiança que você tem com o seu filho, ela começa aí nas pequenas perguntas. Né? Então eu costumo falar sempre isso. Nem sempre eu vou falar o que você quer ouvir, nem sempre eu vou falar da maneira que você quer, né? Mas eu vou falar sempre a verdade para você, dentro do que eu posso também, né? Porque é a idade, uma série de questões, a gente tem que prestar atenção nisso. Então essa questão de você falar veio da cegonha quando não veio, quando ela crescer e entender que isso é uma mentira, você perde um pouco de credibilidade. Com certeza. Então a ideia é exatamente isso, não minta. E não tenha vergonha, de repente, de você falar, olha, eu não sei essa resposta, a mamãe vai pesquisar e vai te responder. E tá tudo bem, né? Porque nós, mesmo sendo mães... Que criança esquece rápido, né? Mas depois eu acho que é legal você realmente responder, né? E não, mas é interessante também a gente acabar desmistificando essa questão de que as pessoas têm que serem perfeitas, inclusive pai e mãe. Né? Porque aí gera uma expectativa na criança que todas as pessoas têm que serem perfeitas e nós não somos. Então eu tenho o direito de não saber responder. E tá tudo bem. E já temos participação aqui, ó. A Ana Sofia, na verdade, ela disse assim, um comentário. Minha neta perguntou, vovó, por que papai tem piu-piu? Ela explicou, claro, ela disse aqui. São perguntas realmente, né? Sempre ligadas ao lado sexual, realmente. A criança tem muita curiosidade, né? Já começa essa curiosidade já na fase inicial de vida, né? É que, na verdade, por quê, Karina? São duas coisas diferentes. É porque quando a gente é adulto, a gente entende a questão sexual como realmente o ato sexual, como o envolvimento sexual. A criança, ela tá ligada no corpo, nas diferenças. Não tem a questão da sexualidade. Sim. É uma questão biológica, né? Por que ele é diferente de mim? Não significa que ela perguntar, por exemplo, sobre o órgão genital do pai dela... Porque tem alguma malícia, né? Não, não tem nenhuma. A não partir tem de quanto tempo começa a ter essa malícia? Eu acho que vai beirando mais a adolescência, né? Quando vai saindo da infância para a adolescência. Sim. Então, quando você vê crianças pequenas, por exemplo, dançando músicas que rebolam, gente, é o adulto que está olhando que tem a questão da sensualidade. A criança não, ela só está dançando, é só uma dança. Né? Então a gente precisa separar um pouco isso. E você deve reprimir essa criança, de repente, falar assim, não dança assim, essa música não é legal, ou não, você chama mais atenção ainda da criança para aquilo? Não, na verdade o que eu me preocupo não é nem a dança, é o que ela quer dizer. Então repetir as palavras, repetir as mensagens. Então eu deixo sempre as minhas filhas atentas a isso. Sim. Né? Nem tudo que você ouve você deve repetir, porque eu não consigo educá-la dentro, né? Nós estamos na era pós-digital, então certeza. Tem várias informações. Então a questão é nem tudo que você ouve você deve repetir. Se você tem dúvida se isto é certo, se isto é errado, se isto é um palavrão, entendeu? Você pergunta para a mamãe. Por isso a importância realmente, a educação vem de casa, né? Sim, todo dia sim. você ter os minutos para sentar, conversar, ver se o seu filho tem alguma dúvida, né, Karina? É o direcionamento, né? Com certeza. Olha, mais uma participação aqui. É difícil entender a morte. Eu iria falar justamente sobre esse assunto. A morte também acho que é outro assunto que a criança sempre pergunta. O que é a morte, né? Quando uma pessoa morre, o que fazer? Esconder, falar que foi morar com o papai do céu? O que deve ser feito? É engraçado, eu acabo atendendo alguns casos, Marielle, que é exatamente isso. São crianças, são hoje, né, adolescentes já, quase fase adulta, que eles se sentem confusos e perdidos. E a hora que você vai entender como isso começou com o falecimento de uma pessoa da família
que quando recebe a notícia, os adultos ficam tão transtornados que esquecem que tem uma criança ali, né? Vendo, ouvindo e participando de tudo. Então, o que é importante? A verdade sempre acima de tudo. Ela não precisa saber a riqueza de detalhes, mas ela precisa saber que houve uma transição, houve uma transformação, né? Sim. Que é a morte, faz parte. Eu educo as minhas filhas desde pequena, dizendo para elas que as pessoas têm que estar no nosso coração, nem sempre vão estar na nossa vida, né? Não só pela morte, mas pela ausência. Então, a minha filha acabou de ter a melhor amiguinha que mudou para a China. Então, é uma separação. Filha, ela tem que estar aqui dentro, né? Vai ver quando puder, vai falar na medida do possível e tal. Ela perdeu a avó, né? É um ciclo, a vida é um ciclo. Então, assim, o que ajuda muito na educação das minhas filhas, porque elas vêm com... Eu falo que a gente precisa atualizar o nosso download, né, Marielle? Pra gente poder falar com elas. Não pode ficar lá atrás, né? Exato. Ela vem com algumas questões, assim, como pode beijar na boca, não pode beijar na boca. E aí eu expliquei pra ela que nós temos 5 fases, né? Então, a gente é bebê, a gente vai pra criança, fase de adolescência, adulto e idoso. Ela só vai poder beijar quando ela chegar na 3ª fase. Nesta fase, ainda não. Ah, por que não? Porque não tem anticorpos, porque não é para sua idade, cada idade tem as suas coisas. Então, você começa a direcionar, a posicionar. Quando eu vou poder fazer? Não é que eu não posso, você pode quando você chegar nesta fase. Sim. Né? Para ter essa questão da naturalidade, da normalidade. Então, eu educo muito a minha filha na questão da morte. As pessoas têm que estar no coração, nem sempre na nossa vida. Né? Então, o amor, ele não deixa de existir. Ou seja, mas ele a pessoa vai existir de uma partiu, forma mas diferente. continua aqui. A gente vai sentir saudade, a gente vai sentir falta, mas vai lembrar da pessoa, das coisas boas, Sim. né? E pode chorar, pode sentir, você tem todo o direito disso. Tem que viver o luto, né? Exatamente. E aí você passa, ao invés de ficar pensando que ela foi embora, agradece tudo que você já aprendeu com ela. Né? Então, momentos bons, como foi bacana... Ah, mas ela já foi, mas ela podia nem ter vindo, você podia nem ter conhecido, nem ter passado por tudo isso. Então vamos olhar para o lado positivo, que é sempre muito importante. Sempre com muita clareza e nunca com mentira, gente. Sim. E olha, vem chegando comentários aqui, você comentou que você fala para sua filha da sementinha, né? Uhum. Sementinha do papai, juntou com a sementinha da mãe. Aí uma mãe diz assim, meu filho mais velho complicou a pergunta da sementinha, viu? Ela riu aqui. Perguntou como a semente do papai entrou na barriga da mamãe. Aí complicou, né? Uma pergunta sempre gera outra. E temos mais um comentário aqui, tá mexendo também com as pessoas adultas, relembrando como a mãe falava. Olha aqui, a minha mãe, quando chegava o dia de ganhar o bebê, era feito em casa, né, por uma parteira naquela época, então ela pedia para todos os filhos saírem de casa porque a cegonha estava chegando. Aí ele comenta, mas a gente nunca viu a cegonha, né? Bom, enfim, assuntos que vão mexendo realmente com a imaginação dos adultos e das crianças principalmente. Boa tarde, tudo bem? Como explicar para a criança que o papai e a mamãe estão juntos e eu se passar agora... Ah, sim. Pai e mãe separados, né? E começa a namorar uma outra pessoa. Como lidar com isso? Nossa... Isso é sensacional. É importante para os pais começarem a separar. Então, pai e mãe não separa, tá? Quem separa é o homem da mulher, ok? Então, isso para a criança é assim, a família, ela não muda, ela transforma. Como é que ela transforma? Ela não deixa de ser família, mas o modelo de família vai ser diferente. Então, o que vai ser? A mamãe vai morar com vocês, o papai vai morar na casa dele. Né? E começar a direcionar. E tá tudo bem, é só um modelo diferente de família, mas continua sendo uma família de amor e de respeito, certo? Então, cada um com o seu. Quando chega uma nova pessoa na família, então essa pessoa ela tem que ser apresentada, ela tem que ser introduzida. E como? Aos poucos. Primeiro entendeu? é amigo ou amiga, né? Exatamente. Isso é um processo de transição. Depois ir relatando, o papai ou a mamãe gosta dessa pessoa, exatamente. Gosta de você também. É uma apresentação mesmo. Exatamente. Como você sente, não é gostoso ter mais alguém aqui e tal. E você começa a fazer essa transição e essa mudança, né? O que é extremamente importante. Vale lembrar que a criança tem que ser inserida nesse contexto, né? Porque ela também participa.
Então, assim, mesmo a mãe tendo um novo relacionamento ou o pai tendo um novo relacionamento, a criança necessita do momento sozinho com o pai, do momento sozinho com a mãe. Então, é importante que essa pessoa que venha também com um download bem atualizado, né? Para aceitar essa situação. Isso. Exatamente. Né? E também respeite essa nova família. Na verdade, não. Ela entra dentro de um sistema que já funciona. Ela vai pegar uma criança que já tem um pai, que já tem uma mãe, e eles vão ter que conviver harmoniosamente. Mas datas comemorativas, acho que são difíceis de lidar, né? Aniversário, por exemplo. É importante, Karina, o pai e mãe separados estarem juntos nesse momento especial do filho? A gente tem que... Natal, Ano Novo, né? Porque daí o casal acaba se separando, cada um vai pro seu lado, acaba arrumando novos companheiros, né? E fica difícil, né? A criança, o filho tá ali no meio, né? É um desafio, né? Mas na verdade eu falo com propriedade que isso é possível. É possível. Na verdade, a gente tem que colocar a criança em primeiro plano, neste sentido, tá? Sim. Ainda que os pais não se deem bem, né? Brigam de repente, tem que manter esse convívio, pelo menos para a criança crescer sabendo que tem o pai e a mãe, é isso? É importante, principalmente aniversário. O aniversário é de quem? É da criança. Então você não tá lá por conta dele, ele não tá lá por conta de você, vocês estão os dois em prol de uma terceira pessoa que é responsabilidade, sim, de vocês e faz parte de um sistema. Né? Então, assim, deixa o seu ego de lado e você vai realmente trabalhar o amor incondicional. Então, por ela, né? Então, eu sou separada também e no aniversário da minha filha vai o meu ex-marido, a namorada dele, a família da namorada dele, a minha família e tá tudo bem. Todo mundo se respeita. Eu falo sempre isso. Quando a namorada dele chegou, eu falei, aqui a gente se ama, mas a gente não se deseja mais. Seja bem-vinda, você vai conviver com a minha filha, eu tô à sua disposição. Né? Então, assim, a gente precisa começar a modernizar isso. É muito importante ter essa maturidade também, essa consciência, né? Porque as crianças não têm responsabilidade sobre isso, os pais têm. Com certeza. Muito bom o nosso bate-papo, viu, Karina? Daqui a pouco a gente vai mostrar alguns vídeos aí que até viralizaram na internet, né? Tem vários de crianças até imitando adultos, mas a gente olha, a gente morre da risada. Eu adoro ver, mas se você for analisar aquele vídeo, você vê que não é tão bacana assim, né? Porque a criança está reproduzindo a ação do pai ou da mãe, né? Inclusive, vamos para um rápido intervalo e pode colocar um dos vídeos aí, ó. Na sequência, a gente explica tudo isso. Não saia daí por nada desse mundo. Ô, louca, se tu me botar naquele vídeo, eu vou te quebrar pau. 2, 3, deu pro lanche, deu de cara. Um assunto, começamos no primeiro bloco falando sobre como responder algumas perguntas para as crianças, né? Papai, mamãe, como eu nasci? Responder, por exemplo, sobre a morte é difícil, né? Karina Guise está aqui comigo, já deu várias dicas importantíssimas. Obrigada por estar aqui novamente. Agora vamos seguir a entrevista mostrando um outro lado, gente. Certamente você já se deparou aí na sua rede social com algum vídeo muito engraçado. Eu dou muita risada também, viu, Karina? Vendo crianças aí... na verdade estão imitando adultos, né? Daí você para analisar e fala, poxa, não é tão legal assim, embora seja engraçado. Bom, vamos dar uma olhada no primeiro vídeo? Coloca aí. Ô, louca, se tu me botar naquele vídeo, eu vou te quebrar pau. 2, 3, deu pro lanche, deu de cara. Bom, ela está nervosa, né? Certamente... copiou a mãe. Total, né? É só um espelho. Na verdade, se você pensar do tamanho da criança, ela nem sabe o que é deu por hoje. Né? A forma com que ela expressa, a expressão corporal dela é uma cópia. Reproduzindo a mãe. Total, é uma cópia, exatamente. Aliás, fica a dica aqui, toda vez que você achar que o seu filho está agressivo, que o seu filho está impaciente, que o seu filho está nervoso, começa a entender... né? Qual a tua participação naquilo? Presta atenção em você também, exatamente, né? De repente você anda brigando em casa, né? Discussão de casal.
nunca deve acontecer na frente de criança, Não. né? É um trauma, acho que gerado para a vida toda. É que, na verdade, você se coloca no lugar da criança, né? Imagina você ali, indefeso, com duas pessoas que você ama muito. Qual é a sua sensação quando essas duas pessoas começam a brigar? De alguma forma você quer resolver, isso dá uma sensação de impotência, isso causa uma angústia, né? Uma tristeza profunda, muitas vezes não vai nem saber de onde veio. A segunda coisa, dependendo do assunto da discussão, a criança, ela tem a sensação de ser a responsável por aquilo. Sim. Então, é seríssimo se sente isso. culpada. Exatamente. E lá na frente, quando essa criança cresceu, ficou adulto, na fase adulta vai namorar. Possivelmente ela pode ter um relacionamento fracassado, tumultuado, com brigas, ciúmes, porque viu a situação dos pais lá atrás. Você acaba sendo uma referência. Pai e mãe são referências. A primeira forma da criança ver o mundo é através dos olhos dos pais, principalmente da mãe. Quando ela tem uma referência masculina ou uma referência feminina que não é adequada, né? Quando ela vai procurar um parceiro, ela vai procurar reproduzir, ela vai procurar no parceiro aquilo que ela tinha dentro de casa, porque é a referência. Então a gente tem que tomar cuidado, e principalmente quando você usa a agressão e fala que é por amor você bate, por amor você belisca, por amor você faz isso. E não é, isso não tem nada a ver com amor. A agressividade não é uma opção de educação, né? Aí isso dá o direito de quando a sua filha arrumar um parceiro, se ele bater nela, ela vai falar, ele bate porque ele me ama. Ela vai achar normal. Porque ele me ama, infelizmente. Né? Então, assim, o conceito... Como é importante, né? Essa fase da construção do amor em casa, né? Para no futuro essa criança não sofrer. Sim. Bom, fica a dica para vocês aí de casa, viu? Bom, a primeira menininha lá muito nervosa, né? Deu por hoje. É que você não viu um outro vídeo, viu? Vamos ver. Mas é uma barraqueira mirim. Pode soltar, gente. Eu sou o quê? Nada, porque você sabe. Eu falo o resto todinho que eu converso. Agora me deu outras na sua vida. Não, você que me chama de recalcada. Você é uma. Você é uma chance. Você é uma recalcada. Me dá um negócio pra falar aqui. E diz que ia falar com Gabriela, sei. Se você me botar de cachorro e ela lavando aqui os pratos. E ainda você cuidando da casa. E ainda escutando música. Ainda comendo. Pra lavar o prato de Gabriela lava. E Gabriela tomando banho. Mentira sua. Você que começou a me chamar de recalcada. Eu também mesmo. E te chamasse mal que comigo? Assume. Assume porque você me dá uma chance lavando os pratos aqui e você varrer na casa. Ainda um minuto comendo, ainda tomando um suco aqui. Você vai de... Ainda você sem conversar e sem falar um nojo. Aí não é. Aí você vai comer, aí eu tenho boca de gente, Você vai dormir aqui. Vou nada, porque eu tô pensando se eu vou dormir, malucana. Eu sou o que tua? Nada. E quem eu tô? Então você vai me buscar? Não vou. Vai sim. Não vou. Sim, você é minha prima. Mas eu não vou buscar. Você acha, Karina, que a criança... Desculpa, sabe o que é recalcada, por exemplo, né? E nitidamente a criança está agressiva ali, brava, irritada, né? Sim. Chega a dar pena até. Tem que, puxar a orelha dessa mãe, né? Não está correto, Karina? Na verdade, ali, eu não sei nem se é a mãe que está com ela ou se é uma responsável que está com ela, uma prima, a gente não enfim. sabe pra dizer, a gente não sabe. Mas fica nítido a dificuldade de entender quem é o adulto ali, né? E aquela criança está reproduzindo, sim, tem muita raiva, né? Muita questão que ela acha que é errado o que está acontecendo com ela ali. Então, alguém precisa acolher essa criança, ouvir, direcionar, né? Então, toma cuidado com quem você tem que deixar o seu filho, porque eu entendo que muitas vezes a mãe tem que trabalhar, enfim. Mas tome muito cuidado, né? As crianças, elas dão todos os sinais de quando elas precisam de atenção, de carinho, de ajuda, de uma conversa, ou quando não tem um condicionamento adequado, como é agora. Ela está reproduzindo muita agressividade. E outra coisa, as palavras, a forma. Todo mundo acha legal, acha bonito e dá risada, porque ela tem essa idade, né? Deve ter aí seus 3, 4 anos. Você imagina
a hora que ela tiver 15, com essa mesma atitude. Aí não vai ser engraçado, não vai ser bonito. E é engraçado a questão da falta de respeito, de não ter a questão da hierarquia. Quando ela pergunta o que você é, o que eu sou, você não é nada minha, você não é nada minha. Então, assim, imagina isso com 15 anos. Sim. Né? Então, a gente precisa se atentar aos sinais e começar a ser mais responsável em relação às crianças. Né? Deixa que cresce, deixa que aprende, deixa que a vida ensina. A partir do momento que você teve um filho, independente dele ter sido planejado ou não, ele passa a ser responsabilidade sua. Sim. Então você precisa crescer e amadurecer e entender o que é melhor para ele, né? Uhum. E é muito comum hoje em dia, Karina, eu tenho sobrinha e até eu acabo brincando às vezes, tem namoradinho na escola já, e é criança, né? 3, 4 anos, acho que todo mundo faz isso, né? A minha mais velha, a Isabela, tem 8 anos, 9, aliás, e, você tem crush, agora fala crush, né? Não é mais pros paquera. paquerinhas. E isso é bacana, não é bacana? Como lidar com isso? Na verdade eu acho engraçado, né? Todo mundo estimula muito e depois quando começa a acontecer, nossa, repreende. mas é nova, né? Mas gente, qual é o condicionamento Nós que você estamos tá dando? errados, então. Não pode fazer isso. Na verdade, você acaba colocando isso na cabeça da criança, sendo que para ela é só um amiguinho, é só um menino, não tem essa questão, né, do relacionamento amoroso, do relacionamento sexual, nada disso, isso é do adulto. Sim. Então é importante que a gente não direcione isso para a criança, né? Mamãe, eu gosto do fulano. Ele é seu amigo? Ele é meu amigo. Então, assim, tá tudo bem. Ok, bacana. Não usar o termo realmente crush, namoradinho, né? Quando tiver idade para isso, lembra das fases? Quando tiver na idade, tudo bem começar a introduzir, começar a pensar. E aí você vai passar a responsabilidade do momento de você iniciar uma paquera, iniciar um relacionamento. Entendeu? Então, cada coisa no seu tempo. Bacana, né? Até porque Karina. isso confunde a criança também. Isso causa sentimentos na criança que ela não tem idade para ter. Né? E aí causa culpa. E aí vai para outras coisas que não são todo adequadas. pai, toda mãe deveria procurar você, né? Para saber como lidar aí na educação dos filhos. Falando ainda nessa parte aí, que a gente mesmo às vezes fala, né? Tá com namoradinho já? Não tá? Já beijou? Não? Nós vamos ver agora um vídeo de uma outra criança que ela quer ter um marido. Vamos ver. Por que você está chorando, Cecília? Porque eu quero um marido. Mas marido é só pra adulto. Criança não tem marido. Eu vou arrumar um marido. Por que você vai arrumar um marido? Eu vou. Mas criança pode ter marido? Eu vou arrumar. Na onde você vai arrumar um marido? Eu vou lá na minha escolinha. Por que você quer um marido? Porque eu quero. Mas criança pode ter marido? Quero. Sem graça. Mas você é criança. Eu vou arrumar um marido pequenininho. Mas criança só tem papai e mamãe. Vou arrumar um marido desse tamanhozinho. Mas pra que você quer um marido? Porque eu quero. Ué? Quero um marido, né? Pra que serve um marido? Pra me namorar comigo. Pra namorar comigo. Mas você não tem o papai e a mamãe? Eu vou ficar pra trás. Você vai ficar pra trás? Por quê? Porque eu não tenho marido. Mas pra que você quer marido? Eu quero. Você já não tem o papai? Não, eu tenho marido. Você disse meu pai é seu marido e agora eu vou arrumar um marido pra mim e eu vou ficar pra trás. Mas o papai é marido da mamãe e é seu papai. Eu vou ficar pra trás. Por quê? Porque você trabalha de meu pai é seu marido. E eu não tenho marido de jeito nenhum. O que é marido? O que significa marido? Marido? Mas o que é marido? Não sei. Marido é marido das mães. É marido. E eu não tem marido.
Você vai deixar eu filmando? A criança fica completamente confusa ali, né? A mãe tem que direcionar, como você disse, Karina, e a mãe que pergunta para a criança o que é marido, ela não sabe. É uma criança, né? Não tem entendimento ainda. E já quero mostrar já um outro vídeo, Karina. É o seguinte, eu vi até esses dias no Facebook, nós procuramos hoje para mostrar aqui para vocês, talvez você já tenha visto também, gente. Uma criança, uma menina pequena, tentando amamentar, copiando na verdade a mãe, né? Sim. Tentando amamentar um bebezinho, a irmã dela provavelmente. Vamos ver, depois você pode mandar a sua opinião, o que você acha sobre isso. Okay, I think she got it. Good job. Good job, Sissy. Bom, esse vídeo gerou muita polêmica na internet. Qual a sua opinião, Karina? Tá faltando muito adulto nesses vídeos aí, né? A gente vê muita criança, mas a gente não sabe quem é o adulto, porque não tem direcionamento. Então, no primeiro vídeo, é importante a mãe explicar para a criança o que é um marido, qual é a idade em que ela vai ter um marido, né? Questão das fases, né? Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta. Faça isso com o seu filho também, né? Exatamente. Na terceira fase, você, né, começa a namorar, vai conhecer outras pessoas, para você escolher um marido. O marido é um cara que vai cuidar de você, vai te auxiliar. Né? Por enquanto você não precisa de marido. A mamãe tem um marido, que é o seu papai. Então você começa a colocar cada um dentro do seu lugar. Você entendeu? Quando você fala, você não precisa de marido, você tem um pai. Mas o pai não é o marido, o pai é o marido da mãe, não é o marido da filha. Então, assim, acaba confundindo muito e acha graça quando a criança está demonstrando um sofrimento. Sim. Então é importante para a mãe ter a maturidade de acolher aquele momento. Tudo bem, pode ser engraçado? Pode, mas a reação dela, o choro, não é engraçado. Né? Isso está mexendo com ela. Que é um sofrimento intenso, né? Exatamente. Então precisa entender com quem que ela fica, né? Aonde ela ouviu isso, quem fica falando toda hora que precisa de um marido, né? Que marido é importante. Então você precisa entender de onde vem essa concepção dela, né? Que ela precisa de um marido. E ela entender que não é que ela não tem, não é o momento ainda. Não é o momento. E para que serve o marido? O que é o papel do pai? Que hoje ela tem o pai, a figura masculina que cuida dela, que cuida da mamãe, é só o que ela precisa. Então, assim, colocar cada um no seu devido lugar. Sim. Né? As pessoas não separam, né? Não sabem como... A mãe devolve a pergunta pra ela. Nós temos que separar também, né? Que nem eu. Eu tenho a Marielle aqui, apresentadora, a Marielle namorada, a Marielle filha, a Marielle amiga. Sim, né? São personas diferentes. Sim. Né? Cada um dentro da sua persona. Eu preciso encerrar, Karina, mas uma última polêmica, eu quero pedir a sua opinião. Recentemente uma criança esteve no museu, né? Uhum. E a mãe, acompanhada do responsável, né? E a mãe deixou essa criança tocar no corpo humano de uma exposição. Qual a sua opinião? Eu, por Gerou exemplo... muita polêmica também, né? Você deixaria a sua filha? Eu acho que não. Eu acho que eu não deixaria minha filha, mas ao mesmo tempo, assim, eu acolheria se ela tivesse uma dúvida, se ela tivesse uma curiosidade, porque esse é o papel dela. Mas você acha que acaba incentivando esse não. lado sexual? Depende... Gerando sempre curiosidade a mais na criança e de repente essa criança ser um adulto precoce. Mas pode acontecer. Pode acontecer, mas a questão é essa criança, se ela realmente tem a vontade, se sente tranquila em tocar, isso é dela. Ou se isso é uma questão da mãe, não vai lá porque eu sou uma mãe moderna. Sim. Entendeu? Então, Sim. A todo momento a gente precisa preservar o desejo da criança também, mas tendo o discernimento de que o adulto é você, né? Ok, Karina. Tá bom? Gratidão, obrigada pela entrevista. Já está convidada para voltar e falar sobre outro assunto. Gratidão, viu? Ok? Obrigada. Boa tarde para você. Boa tarde. Então fica ligadinho, porque nós vamos vê-la agora aqui. Pode colocar na tela. Leandro de Petrolina, Pernambuco. Beijão, Leandro. Ótima quinta-feira. O pequeno João Kleber, que delícia, de Lagoa do Barro, Piauí. Adoro receber o carinho de criança, viu? O Gil de Novo Repartimento Pará. Beijão pra você também, Gil. Sidney de Amargosa, Bahia, sempre ligadinho aqui no RF com você, né? Essas são as participações. Amanhã você pode mandar a sua também.
Bom, gente, eu encerro por aqui. Amanhã, sexta-feira, hein? Vai sextar. E eu espero você, se Deus quiser.